ano, como vocês estão? Meus alunos estão bem? Estão se cuidando? A prof sempre fala isso, mas é importante repetir todas as vezes, né? O importante é que vocês estejam bem, seguros, bem alimentados, se hidratando bastante, para que o corpo e a mente estejam bem também, certo? Vamos aprender um pouquinho mais então na aula de português de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o dicionário. Isso mesmo, aquele que nós temos na sala de aula e que nós utilizamos para procurar significados de palavras que são desconhecidas para nós, talvez que ouvimos, mas não sabemos o significado delas. Então, o dicionário nos ajuda nessa questão. Às vezes, em alguns momentos também, nós utilizamos o dicionário para descobrir a classe das palavras. A classe das palavras são organizadas em substantivos, verbos e outras que a gente vai conhecendo ao longo das nossas aulas, tá? Então, nós estamos agora no substantivo. O substantivo é uma classe. Como nós já aprendemos, os substantivos é que nomeiam os seres em geral à nossa volta. E o dicionário traz para a gente, aliás, o livro traz para nós hoje aprendermos a utilizar e manusear o dicionário. Como nós não estamos em sala, se você tiver um dicionário em casa, você pode utilizar. Se não, a prof sugeriu lá na aula de hoje, nos slides, um dicionário online. Só que ele não traz as palavras guias, ou seja, ele não traz o restante das palavras que contém na mesma página da que você está procurando. Então, é um pouquinho diferente. Ele já vai diretamente para aquele verbete da palavra específica que você procurou. Então, não vai ter como a gente manusear o dicionário dessa forma, infelizmente. Mas quando a gente retornar, nós utilizamos ele. Esse ano nós já usamos, foi bem legal. Vocês sabem procurar. Alguns têm um pouquinho de dificuldade ainda, mas nós estamos aprendendo, né? Vamos lembrar disso. Então, vamos lá. O dicionário palavras guia. Quando nós abrimos os dicionários, nas páginas dos verbetes, temos muitas palavras, né? Então, o livro diz assim para nós que os dicionários são diferentes uns dos outros. Alguns são ilustrados, outros não. Uns são grandes, outros são pequenos. Alguns são impressos, outros são eletrônicos. Mas todos eles têm palavras em ordem alfabética. E os que são impressos têm palavras guias. Isso mesmo. O que seria a ordem alfabética? Quando nós procuramos uma palavra em específico, nós sempre procuramos o dicionário por ordem alfabética, né? Se nós queremos procurar uma palavra que começa com B, nós sabemos que vem depois das palavras com A, então nós já vamos direto para a letra B. E aí, quando nós encontramos a palavrinha que começa com a letra B, ou seja, nós estamos procurando bola, eu preciso chegar às palavras com B e depois procurar B, O. Então, primeiro eu procuro o B e depois o O. Aí eu procuro, tem palavras com BO, talvez vai ter diversas, mas eu preciso ir para o L. Então, eu vou indo, a sequência que eu vou seguindo as palavras vai ser a sequência do alfabeto, ou seja, por ordem alfabética. Aí eu encontrei palavras com B-O-L. O que eu preciso? Palavras com B-O-L. Então eu vou indo em sequência e a gente procura as palavras, então, em ordem alfabética. Então, por exemplo, para colocar em ordem alfabética, as duas palavras iniciadas pela mesma letra, deve-se observar a segunda letra, como a prof explicou, de cada uma delas. Se essas duas primeiras letras também forem iguais, nós vamos observar a terceira, e assim por diante, organizando as palavras sempre de acordo com a ordem em que as letras aparecem no alfabeto, certo? E vocês sabiam que os dicionários, como esse que vocês têm aqui, é uma página dele, né? Eles também trazem, além do significado das palavras, a classe que ela pertence. E outra coisa importante,
Muitos deles separam essas palavras em sílabas para a gente saber como separa essa palavrinha que você procurou em sílaba, né? Como nós temos alguns exemplos aqui, ó. Nós temos dígito, digno, dilúvio, dinossauro, aqui, dinossauro. Então, tá ali, dinossauro, dinossauro. O dinossauro é um substantivo masculino. Olha que interessante. Então, tem dicionários que trazem a classificação da palavra. Vamos ver se a gente acha outro diferente aqui. Aqui, ó, diminuir. O significado de diminuir e tem a classificação das sílabas e também da palavra. Essa palavrinha diminuir, ele não é um substantivo, ele é um verbo. Então, olha quanta informação nós temos de uma palavrinha somente numa página de dicionário, certo? Então, o livro trouxe pra gente, para ficar mais fácil para nós nos localizarmos, ele mostrou para nós as palavras guias, que é a primeira palavrinha é dígito e a última palavrinha é direção. O que isso quer dizer? Que a primeira palavra da sua página vai ser dígito e a última palavra da sua página é direção, como está mostrando aqui para vocês, ó. Isso são palavras guias. Por que nós utilizamos as palavras guias? Para ficar mais fácil da gente encontrar a palavra que a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse procurar diploma e eu olhasse as duas primeiras palavrinhas aqui de cima, as palavras guias, né? Que é a primeira e a última palavra da página. Diploma fica entre dígito e direção? O di é o mesmo, plo. O P é antes do R, porque o R é a última palavra. Sim, então eu sei que o diploma está entre essas duas palavras. Então eu analiso com atenção e procuro a palavra a qual estou procurando. Então, as palavras guias servem para nos orientar e facilitar a nossa busca nos dicionários impressos. Tá bom, gente? Ok, então seguimos aqui. O livro diz para nós que as palavras que aparecem no alto das páginas do dicionário são chamadas palavras guias, que elas indicam a primeira e a última palavra, que podem ser encontradas em cada página. Assim, fica mais fácil encontrar as palavras que buscamos. Isso mesmo. Então, de acordo com essa página do dicionário, que é o dicionário Hawais Ilustrado, vocês irão completar. Letra A. As palavras guia que aparecem na página do dicionário são... E aí, vocês vão lá olhar e responder. Letra B. A primeira palavra da página é... E a é direção. Se a primeira é essa que vocês vão responder, qual é a direção? Em que posição está a direção? Letra C. Sem olhar a página do dicionário, quais dessas palavras você pode encontrar nela? Duna, diminutivo, digital, dilúvio. Quais delas? Analisando aquele contexto que nós procuramos as palavras de acordo com a ordem alfabética, tá? Então, o que fica entre essas duas palavrinhas guia que o livro está mostrando para nós? Número 3. Depois de refletir um tempão, acabei chegando a uma conclusão. O passado vive apenas na memória e o futuro existe só na imaginação. Letra A. Procure em um dicionário o significado da palavra imaginação e copie. A prof sugeriu para vocês esse aplicativo aqui do dicionário. Ó, eu já coloquei aqui a palavrinha que eu quero encontrar. Então, eu vou aqui em verbetes, que são os significados, e vou dar um Enter. E ele vai mostrar para mim, olha só, todos os significados da palavra imaginação. Nós temos imaginação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver se ele vai aceitar. Não, mas a gente tem aqui o primeiro significado, imaginação, S.F. S.F quer dizer que imaginação é um substantivo feminino.
E aí eu tenho, de novo, a imaginação com 3 significados. Dizendo para mim de novo que é um substantivo feminino e a definição 1 é a faculdade com que o espírito cria imagens, representações e fantasias. E aí eu tenho a definição 2 e 3. Vocês vão copiar a definição que melhor explica para vocês o significado da palavra, que vocês conseguem compreender, certo? Que faz parte da nossa realidade, porque todas as palavras têm vários significados e ela vai depender de um contexto para você conseguir compreender ela, certo? Então, baixem esse aplicativo do dicionário para vocês, que a prof sugeriu uma outra atividade para vocês fazerem com ele também, tá bom? Então, vamos diminuir aqui para voltarmos para cá. Na letra B do livro, está pedindo para vocês quais são as palavras guia da página em que aparece a palavra imaginação. Como nós estamos com o dicionário online, ele não tem palavras guias, somente os impressos, né? Então, vamos pular essa daqui. Vocês podem colocar que nós vamos ver em sala ou em outro momento para a gente realizar também, tá bom? Se você tem um dicionário, faça e coloque as palavras guias, beleza? Continuamos então. Nós também na aula de hoje vamos falar sobre os títulos, isso mesmo, a oficina das palavras do nosso livro é criando títulos. Então, tem uma notícia para vocês lerem e o título dela é: Você tem um amigo animal? Tirinha fala sobre amizades com os bichanos. Essa é uma notícia, tá? Então, vocês vão ler com muita atenção e depois fazer o que está se pedindo aqui, ó. Sublinha os substantivos e circule os artigos desta notícia aqui, tá bom? Sublinhar os substantivos e circular os artigos. Vamos relembrar, substantivos são o nome das coisas. Ele é uma classe de palavras que nomeia os seres. Os artigos são aqueles que geralmente acompanham o substantivo, colocando o gênero, se é feminino ou masculino, ou o número, se é plural ou singular, certo? Por exemplo, a, as, o, os, uns, uma e umas, certo? Vamos lá, então. Seguindo adiante, a número 2. Esta é a tirinha mencionada na notícia. Dessa notícia que nós lemos aqui foi feito uma tirinha. Isso mesmo, sem falas, para a gente apenas analisar. Então, nós temos ali uma sequência de imagens e vocês vão pensar sobre ela. Claro, depois de ler a tirinha, vocês vão conseguir entender a notícia, vocês vão conseguir entender melhor. E o livro está pedindo para nós: que título você daria a ela? Os títulos são importantes? Sim, muito importante. Os títulos é que definem e puxam a atenção do leitor para ler o seu texto. Se ele achar que o título não é convincente para ele, ele não vai se interessar pelo seu texto. Mas quando o título é bem legal, bem chamativo e que você consegue, através do título, englobar toda a tua história, chamando a atenção do leitor, ele fica bem atrativo e legal, tá bom? Então, vocês vão criar um título para esta tirinha. E não esqueçam, gente, de utilizar substantivos e artigos, ok? Usem substantivos e artigos no título de vocês. Como é uma tirinha, não pode ser um título muito grande, tá? Não é uma frase gigante. É um título, tá bom? Uma frase pequena que resume toda a história dessa tirinha. Beleza, gente? Façam com atenção. Se tiver dúvida, perguntem para a Prof. Né? Eu estarei aqui para ajudar vocês e com o maior prazer, tá bom? Beijo gigante e não esqueçam de se cuidar.